Olá para você que acompanha o portal Primeira Página, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma edição do podcast Política de Primeira. Estou aqui do lado do Henrique Schuto, nosso editor de política. E aí, Schuto? Tudo bem? Tudo certo? Vai ser um papo bem legal hoje. Vai ser um papo bem legal, já prometendo porque nós temos aqui no estúdio o senador Nelsinho Trade. Tudo bem, senador? Tudo bem, Fabiano. É um prazer estar aqui junto com o Schuto para poder contar as nossas histórias, os nossos causos que nós temos da política. Vai ser um prazer. Prazer vai ser nosso, senador. Bom, temos aqui algumas informações que eu já faço questão de apresentar. Do senador Nelsinho Trade, médico, vereador em Campo Grande por 3 mandatos, foi deputado estadual, prefeito de Campo Grande por 2 mandatos. Em 2018 foi eleito senador por Mato Grosso do Sul, um mandato que termina no ano que vem. E aí a gente já tem uma primeira pergunta bem direta, Schuto. O senhor é candidato à reeleição, senador? Sim, e essa é a única opção que eu tenho, o único foco que eu penso que através dessa determinação a gente tem menos dificuldade para atingir o objetivo. Não tenho outra hipótese a não ser candidato à reeleição. Eleição concorrida, hein, senador? Concorrida. Ainda hoje eu comentei que por ser 2 vagas, muita gente se habilita a querer ser, né? Aí perguntaram quem? Eu falei, a torcida do Corinthians toda está querendo ser. Mas no final, quando chega mais no meio do ano que vem, isso acaba tendo desistência de um, de outro. O importante é que eu estou na mesa, no play, e vou concorrer para a reeleição de Senado. Embora seja uma eleição muito disputada, o senhor, por ter mandato, considera que tem uma vantagem na disputa? Eu sim, considero isso porque o sistema eleitoral brasileiro dá essa prerrogativa de ter o mandato para você apresentar uma visibilidade, um trabalho. Agora, aquele que no mandato não apresenta isso e comete equívocos, aí ele tem uma rejeição maior do que aquele que pode, durante o mandato, aparecer com o seu trabalho. Senador, hoje está em debate, em discussão, a formação de federação, de fusão ou até de incorporação entre partidos, né? E essas federações, fusões, vão impactar diretamente na força de uma campanha, né? Um partido, por exemplo, que fundir ou se unir com outro partido, ele passa a ter um tempo maior de televisão, passa a ter um tempo maior, passa a ter um fundo eleitoral maior, né? Isso de alguma forma vai impactar. Recentemente o PSD, que é seu partido, teve uma conversa, estava numa conversação com o PSDB, mas essa conversa esfriou e parece que hoje não há mais muita possibilidade dessa não digo federação, mas formação de uma fusão, talvez, né? O que aconteceu nesse meio do caminho que não deu certo o casamento? Bom, primeiro é importante registrar que todas as eleições gerais e no ano que antecede, existe esse movimento partidário, justamente para fortalecer quadros, organizar federações, promover fusões. O PSD é tido como um partido com um grande número de deputados federais e a maior bancada de senadores. Todas as vezes que se vai colocar na mesa uma fusão ou uma incorporação, no sentido de tornar o partido maior, sendo o PSD já um partido grande, eu penso que isso acaba sendo uma resistência para poder aparar as arestas, que são muitas. Até aqueles que já anunciaram a sua fusão ou incorporação, como no caso o PP e União Brasil, tem 3 ou 4 estados que ainda não conseguiram resolver. Então, é uma situação que não é simples, deverão acontecer outras tratativas de fusões, até mesmo especulação no campo do PSD. No outro campo, nós estamos vendo o PSDB com o Podemos, o MDB com republicanos, falando que o PSD pode entrar nisso. Então, o quadro eleitoral ainda está muito incerto. O fato é que o ano que antecede as eleições gerais é propício para isso. Então, nós ainda temos muita água para rolar debaixo dessa ponte. O senhor falou de parcerias aí bem desenhadas, né, em federação, o PP e União, o MDB com republicanos, PSDB e Podemos. O seu partido
único talvez aí de centro-direita. O senhor vê com preocupação essa indefinição para o PSD nessa altura do campeonato ou não? Ou ainda a possibilidade do PSD, como o senhor adiantou, se unir, por exemplo, nessa federação MDB Republicanos? Então, não descarto nada, porque com Kassab, ninguém sabe. A verdade é essa. Então, eu participei no último final de semana de um encontro do PSD com os 4 governadores. Estava lá o Ratinho, estava lá o Eduardo Leite, estava lá a Raquel Lira, estava lá, não me recordo o outro governador, o prefeito Eduardo Paes e o governador Tarcísio sentado nessa mesa, que é do Republicanos. E eu notei, assim, uma situação muito envolvente de todos. Como se tivesse todo mundo vestindo a mesma camisa. Eu até comentei com quem estava do meu lado: rapaz, o Tarcísio está com jeito de PSD. Será que vai ter alguma coisa aí na frente, né? Então, um ambiente assim bem fraterno, uma conversa bem tranquila, ele com um discurso nacional, colocando ali para todo mundo. Ou seja, pode ser que tenha coelho por detrás dessa moita. Bom, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença dos senhores. Estamos com o senador Nelsinho Trade, Henrique Schutter, editor de política, e eu, Fabiano Arruda, em mais um episódio do podcast Política de Primeira. Para continuar falando sobre política, o senhor foi prefeito de Campo Grande por 2 mandatos. É um dos principais cargos nesse desenho político aqui para Mato Grosso do Sul. Sempre as pessoas que passam pela prefeitura com 2 mandatos acabam, né, fazendo uma carreira de muita relevância, politicamente falando. Durante a gestão do senhor, tem alguma coisa que o senhor deixou de fazer que gostaria de ter feito? Na verdade, quando estava aproximando o final do 2º mandato, apesar do esgotamento que isso gera na gente, eu senti a necessidade de poder terminar os projetos que eu comecei. Tem um projeto Pró-Transporte, que era para poder organizar o sistema viário mais ágil do nosso município, inclusive já formulando para o futuro o veículo leve sob trilho, que é conhecido como metrô de superfície, que se só tornaria viável quando Campo Grande passasse de 1 milhão de habitantes, e hoje já passa. Outros projetos, como o projeto de plano diretor de drenagem da cidade, para evitar justamente o que normalmente acontece. Isso aí já estava desenhado, estava pronto, ficou um cara aqui especialista em drenagem hidráulica do Brasil, 6 meses morando em Campo Grande, estudando o que tinha que fazer. Não deu tempo de eu implementar. E os projetos dos 2 viadutos, que esse é projeto nosso, que agora, com as emendas da bancada federal, parece que o governo do estado, junto com a prefeita, vão tirar do papel. Fazendo uma avaliação sobre a cidade que hoje tem quase 1 milhão de habitantes, ou já tem 1 milhão de habitantes, né? Os gestores que vieram depois do senhor, na sua avaliação, como quem já administrou a cidade por 2 mandatos, o que faltou para preparar a cidade para essa nova realidade de uma capital de 1 milhão de habitantes? Olha, o grande segredo de um gestor ir bem é saber escolher os seus quadros de colaboradores. A partir do momento que você tem técnicos comprometidos, envolvidos com a sua gestão, competentes, corretos, a coisa flui, a coisa anda. Eu penso também que faltou sensibilidade, faltou dedicação, planejamento, estratégia, situações que a gente de longe, com a frieza de não estar no olho do furacão, acaba observando e detectando os erros. Mas eu penso assim, isso já passou. Agora é olhar para frente e ver como fazer para consertar. Senador, o senhor falou de 2 pontos aí que eu gostaria de retomar, inclusive o VLT, esse ponto principal, os viadutos também, mas sobretudo o VLT. Os especialistas em mobilidade urbana dizem que Campo Grande ainda tem o desafio de ser uma cidade mais desenvolvida de forma igual populacionalmente. Então, existem regiões menos povoadas do que outras, e um serviço de transporte como esse, hoje, ele se encaixaria em Campo Grande, sendo que a gente tem esse desafio ainda de povoar muitas regiões da cidade. O senhor acha que isso é viável hoje? Hoje pode ser que seja. Quando eu estava, não era. Você tem razão na sua observação. Tanto é que quando eu busquei uma parceria público-privada, eu fui até a Espanha e Portugal buscar isso aí.
porque nós estávamos credenciados para ser uma das sedes da Copa do Mundo e a gente tinha que apresentar um projeto de mobilidade urbana. E eu apresentei esse projeto em 2010. Porque em Cuiabá, desculpa, tem um trânsito muito mais caótico do que o nosso, vamos dizer assim, com todo o respeito a quem mora por lá. A gente viu o que virou. O que a gente fez? A gente pegou os córregos que nós tínhamos na cidade, os principais, e fizemos aqueles corredores lineares ligando bairro ao centro. Nunca mais ninguém fez nada. Depois que eu saí, nenhuma obra estruturante grande foi feita em Campo Grande. Eu fiz o córrego Cabaças, o córrego Segredo, o Lagoa, o Imbiruçu, Cerradinho. Então a gente fez uma ligação do centro da cidade com o bairro e do bairro para o centro. Eu quadrupliquei a Duque de Caxias. Você imagina a Duque de Caxias hoje sendo mão e contramão como era antigamente. Nós fizemos a Via Morena, fizemos a Fábio Zaran, a Orla Morena. Ou seja, os grandes projetos estruturantes que a cidade tem hoje foi na nossa gestão que fez. E se você observar, o canteiro central dessas grandes avenidas, praticamente eu não plantei árvore nenhum. Depois que eu saí é que eles foram lá e plantaram, sem ver o motivo para isso. Por que eu fiz isso? Porque ali já estava previsto de passar o VLT. A gente desenhou, está na Planurb esse projeto, está lá, é só buscar que tá. Senador, o senhor é de uma família de políticos, né? O pai, deputado o Nelson Trade pai, né? Teve várias funções, ocupou vários cargos eletivos. Tem um irmão que foi deputado federal, o Fábio, e tem um irmão que foi estadual, vereador e também prefeito de Campo Grande. Com quem a senhora a família aprendeu a fazer política? A referência da gente foi o nosso pai, né? Porque a gente sempre fez campanha no quintal lá de casa. Muitos eleitores que a gente encontra em Campo Grande falam: eu me lembro da reunião que vocês chamaram a gente lá onde é o quintal da casa de vocês, na Arthur Jorge, com a Rua das Garças. Vocês punham um tapume na piscina para caber mais gente. Então, a gente vivenciou muito essas campanhas. E aí você acaba sendo envolvido por isso. Politicamente, senador, o senhor está mais alinhado com Marquinhos Trade ou com Fábio Trade? Olha... sem disputa de irmãos, né? Não, veja bem, eles têm um pensamento assim um pouco diferente do meu, para não dizer muito. Mas a gente soube administrar isso, os caminhos existem para serem percorridos e as consequências desse trajeto, cada um arca com ele. Eu tenho uma linha que eu sempre busquei de coerência, eu sempre militei no campo centro-conservador. As 4 eleições majoritárias que eu disputei, as 4 eu disputei contra o PT. Como é que agora, depois que eu estou já descendo a montanha, tomando o sol pelas costas, eu vou mudar? Não tem porquê. Então o meu campo é esse, eu vou continuar assim. E se eles quiserem tomar a opção que eles estão tomando, isso é um problema deles. Mas o senhor já ficou sem falar com algum dos irmãos por conta da política? Não, nós já discutimos, já falamos, já debatemos. Mas, vamos dizer, eu sinto que eu não sou ouvido. Naquele churrasco de fim de semana, está lá o Marquinhos, está lá o Fábio. Depois como é que é o ambiente meu pai ali? Morreu e a minha mãe morreu, isso diminuiu muito, infelizmente. O senhor sente falta disso? Sinto bastante. Saudade e falta. E eu queria que o senhor desse um exemplo por que o senhor sente que não é ouvido. Algumas orientações de decisões. Por exemplo, eu cansei de falar para o Marquinhos Trade, que foi prefeito, para ele não renunciar, para ele não ser candidato a governador. Depois, num outro momento, para ele não sair a vereador, para ele poder percorrer o estado, formar o time dele nos municípios do interior. Mas não fui ouvido. É assim mesmo. A pessoa, depois que cresce e tem já o seu andar próprio, o seu voo próprio, voa e anda. Quando a gente acompanha as últimas eleições, né, Chuto, você olhando, sempre você espera que os irmãos estivessem talvez no mesmo... Alinhados, talvez no mesmo bonde andando, né? Em muitas eleições isso não aconteceu. Mas aí, quem tem mais experiência, pela idade e pela vivência, né? Foram 8 eleições que eu tenho nas minhas costas, né? Eu vi que o Marquinhos estava pulando um precipício. Como é que eu ia abraçar ele e pular junto?
Estava errado, estava equivocado. Tinha acabado de ser reeleito no primeiro turno. Como que ele ia renunciar a isso, gente? As pessoas não entendiam. Aí deu o que deu. O senhor considera que é um prejuízo, ou está sendo talvez recuperar, refazer esse caminho? O senhor como irmão mais velho? Muito difícil isso, recuperar toda essa condição. Só a gente sabe, inclusive eles, o que a gente passou para chegar nisso. Você já pensou ter uma mãe que gerou 2 prefeitos da capital? Isso foi do quê? Foi do nada? Não, uma construção que começou lá no Arthur Jorge, com as campanhas do meu pai, depois veio com a nossa eleição, depois veio com a eleição do Marcos, com a eleição do Fábio. Na minha avaliação, isso tudo foi colocado de lado, para não dizer jogado fora. Em 2026, o senhor vai disputar a reeleição. Claro, a gente vai ter que ouvir o seu irmão Fábio ainda em algum momento. A gente vai até bater um papo com ele esses dias sobre isso. Ele sai a deputado federal de novo? Ele foi muito bem votado na última eleição. O senhor acredita que ele pode ser a federal de novo? Bom, essa é uma pergunta que ele que tem que responder, sim, né? Sim. Mas na sua avaliação, poderia a possibilidade? Ou sua torcida, talvez. Não, para mim, eu sempre admirei o Fábio mais como profissional do que como político. O Fábio é um advogado de primeira linha, sim, um criminalista que está entre os 5 melhores do estado, que tem um escritório muito forte, e a partir do momento que você se dedica à política, você larga isso tudo para trás. Então, na minha avaliação, a vocação do Fábio é muito maior no campo profissional do que na política. Ele fez um trabalho, toda vez que ele fez um trabalho legislativo, foi muito elogiado nas questões jurídicas, né? Toda a discussão. Sim, nas comissões, na Câmara Federal, na área jurídica, ele estava em todas. Sempre estava nesses postos. Então, o senhor, até mesmo assim, emprestar essa experiência no legislativo, muitas vezes... Até hoje, lá, ele é citado, ele é lembrado. E justamente no campo em que eu acabei de dizer que ele se destaca mais, sim, que é nesse campo jurídico. O Fábio, ele sempre foi um excelente aluno, ele se formou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foi convidado pelo professor estrela da universidade, que é o Evaristo de Moraes, para poder ficar no escritório dele no Rio de Janeiro. E meu pai falou, mas como que você vai fazer isso? Você tem que vir para cá, ficar com a gente. Aí ele veio. Então, para você ver que realmente esse é um talento que, na minha avaliação, é o que mais se destaca nele. E quem vai representar a próxima geração dos Trade? Quem que é o eleito lá na família? Olha, nós temos o vereador Otávio Trade, que está aí, mas a gente não coloca isso como uma condição. Essas coisas têm que brotar, Fabiano. Não dá para você impor. Quando você impõe, não dá certo. Tem que brotar, o cara tem que gostar, tem que participar. Você pensa que é fácil conquistar tudo isso que a gente conquistou? Por exemplo, o neto do senhor gostaria que entrasse na política? Vai depender da vocação dele, está muito novinho. Eu tenho 4 netos homens, não tenho nenhuma neta. Vai depender do que eles... O senhor falou do seu pai, né, que foi o mentor, que iniciou tudo isso. Qual é a lembrança mais forte que o senhor tem do ex-deputado Nelson Trade, pai? O dia da eleição de prefeito de 96. Eram 5 candidatos. E saiu uma pesquisa um dia antes que ele estava em 4º lugar. Ele acordou no dia seguinte e falou o seguinte: eu vou visitar a maioria dos colégios eleitorais para cumprimentar os eleitores. Aquilo para mim foi uma prova de resiliência, de acreditar naquilo que estava defendendo e de resistência, porque ele já tinha uma certa idade, ele tinha problema de coração, acordou 7 horas da manhã, foi de colégio por colégio cumprimentar quem estava na fila, mesmo sabendo que ele poderia perder, como aconteceu. Aquilo me marcou profundamente. Todas as vezes que eu estou cansado para ir numa reunião, num encontro político, o que pesa é o 3º turno. O que quer dizer isso? O seu Lúdio que falava isso. Você tem um compromisso da manhã, um compromisso da tarde, aí você chega, toma um banho, aí tem o 3º turno, que é o compromisso da noite. Esse que pesa. Eu sempre lembro disso e ganho energia e vou para frente. Esse da noite, esse 3º turno, não é só uma reunião, né? Às vezes são várias reuniões. Não, né? E para a pessoa que te convida, é a reunião única para ele. Então você tem que estar bem, com alegria,
passando otimismo, não demonstrando cansaço, porque as pessoas sentem isso. Vamos para 2014, né? Vamos, 2014. Um ano importante também, porque em 2014 o senhor disputou a eleição para governo do Estado, mesmo sendo do antigo PMDB, partido que detinha o comando com o governador André Putineri, o comando político do Estado, ele liderava isso. O senhor saiu bem avaliado da prefeitura da capital, com mais de 70%, faltando pouco tempo para encerrar esse mandato. E aí o senhor chega na eleição, disputa e não vai para o segundo turno. Teve um segundo turno entre Reinaldo Azambuja e Delcídio Amaral. O que aconteceu naquela eleição? Faltou apoio? Faltou engajamento? Não vou entrar nessa linha, né? A política sabe o que aconteceu. Mas ali é o seguinte, foi a única eleição que eu perdi, mas foi a que eu mais aprendi. Eu entrei numa linha de confronto direto com o Delcídio. Delcídio brigando comigo e eu brigando com o Delcídio, porque eram os dois favoritos. O Reinaldo, que não brigou com ninguém, foi no campo limpo, ganhou a eleição, com o nosso apoio no segundo turno. Então, vamos dizer, o Delcídio perdeu e eu acabei não ganhando. Mas quem a gente ajudou acabou vencendo. Isso foi importante até para que eu pudesse, vamos dizer, atingir aquela máxima que a política é uma arte tão fascinante que permite o ser humano ressuscitar. E eu acabei sendo ressuscitado na eleição de senador. Ah, sim. Ficou algum ressentimento, alguma mágoa dessa eleição de 2014? Justo, eu não costumo cultivar esse sentimento. Eu vejo que deu certo e persisto naquilo. Aquilo que deu errado, eu deixo para lá e eu sigo para frente. Eu puxei muito a minha mãe nesse aspecto. Essa questão de apoio político é algo fundamental numa eleição, e guardadas as devidas proporções, os apoios vão ganhando ou perdendo força ao longo das eleições, da própria configuração da legislação eleitoral. Na época que o senhor está falando dessa disputa, o arco de alianças era muito maior em torno de um candidato, né? Às vezes a falta de apoio de gente de dentro do partido mesmo faz mais falta do que você ter partidos te apoiando? É toda uma conjuntura circunstancial que envolve uma eleição majoritária. E com a experiência que eu já tenho, eu sei observar isso muito bem. O que eu não observei e que estava claro naquela época? Havia uma fadiga, um cansaço do MDB, que já estava no poder desde Juvencio, passando pelo André, vindo com o Nelsinho, indo para o Estado com o André. Nós tínhamos o presidente da Assembleia, nós tínhamos o cara que era do Tribunal de Contas, que era indicado pelo MDB do André, nós tínhamos o governador, nós tínhamos o prefeito, nós tínhamos o presidente da Câmara. Uma hegemonia que não fazia bem para o oxigênio novo que a política precisa ter. E o Reinaldo era o fato novo? Era o fato novo, que já tinha demonstrado isso na sucessão do Nelsinho Trade em 2012, que infelizmente a gente não percebeu. A gente via que nós não estávamos conseguindo emplacar o nosso candidato. Poderia ter dado um apoio para o Reinaldo e para o segundo turno, ele ganharia a eleição de prefeito e a história podia ser diferente em 2014. A saída do senhor do MDB passa muito por essa eleição? Completamente. E mais por uma razão, não por mágoa, por ressentimento, por eu entender que eu precisava me oxigenar, eu precisava me reinventar, me repaginar e seguir meu voo solo. Isso é igual uma dupla sertaneja que o cara cansa de cantar com o outro. Eu vou cantar sozinho e vai. Tem uns que dá certo, tem outros que não dá. Aí o senhor desvencilhou daquele grupo antigo, né, que vinha com há muito tempo, ou com aquelas lideranças, né, e partiu então para o Senado. Foi. Não vou mais solo. Exato. A eleição para o Senado também foi bem disputada. A gente sempre marcou a pontuação em primeiro lugar na pesquisa, desde o início até o fim. A última que a TV Morena deu bateu certinho com o meu percentual de votos que eu acabei tendo. Foi disputado porque era 2 vagas. Sim. O segundo lugar acabou chegando 3 candidatos embolados. Aqui ganhou a Soraya, com o Moca e com o Marcelo Miglioli. Sim. E não muito atrás o Zeca. Então, você vê que foi bem disputado. disputado. Eu lembro dessa eleição.
A gente falou do governo do Estado. O senhor pensa em algum momento da vida política disputar o governo do Estado mais Não. uma vez? Ou A minha contribuição para o Executivo eu já dei. Agora é o Parlamento. Não é algo que ficou ali como dei com uma louvor. meta. Dei com louvor. Por onde eu ando em Campo Grande, as pessoas lembram do mandato do Nelsinho Trade, me abraçam, pedem para voltar, principalmente a área da educação, que eu fui muito marcante, tivemos muitas conquistas. Eu penso que isso é fase. E a minha contribuição para o Executivo já foi dada. Não ficou um desejo reprimido ali de ser governador do Estado ainda não? Não. Eu tentei, não consegui. Mas agora estou realizado no Senado da República. No Parlamento. A política também tem momentos, né? Sim. O senhor é candidato à reeleição, numa eleição que também promete ser bastante disputada, né? Tem muitos nomes aí sendo colocados ali. O seu partido, PSD, não tem uma base muito sólida no Estado em relação a prefeituras. Vai ser uma campanha mais difícil? Vai. Toda eleição é difícil. Chuto. E não é só a política que tem momentos, a vida também. Tem momentos que você está bem na vida, tem momentos que você passa por momentos difíceis. A política é igualzinho isso aí. Eu estou aqui inserido num processo de uma aliança com o governador Riedel. Espero que isso possa perdurar até a largada do processo eleitoral. Eu penso que eu fiz um bom mandato de senador da República, não só para o Mato Grosso do Sul, mas especialmente para as cidades do meu estado. Eu fui muito presente, tenho muita entrega. E eu lembro quando eu era prefeito, o que o prefeito precisava do senador. E eu procuro suprir isso, aquilo que eu sentia lá atrás. Eu sei o que é pegar um avião na madrugada, ir lá para Brasília, ser recebido, ser bem orientado, conquistar uma emenda, porque eu tive muitas frustrações quando eu fazia isso e não conseguia nada e voltava triste para minha cidade. O senhor arriscaria em dizer, bom, já que o senhor, quem seria o segundo senador reeleito ou eleito? Isso é só a projeção, né, que tem por aí. Sim. Mas como adversário duro sua projeção, hoje, o quem adversário tá mais dizendo? difícil. Não existe adversário fraco. Todo mundo tem virtude, todo mundo tem defeito, inclusive eu. Então vai ser uma campanha que vai depender muito dessa circunstância da política regional, paroquial, como também da nacional. Nós temos que ver quem está alinhado com o grupo nacional, se está indo bem. Nós temos essa polarização que é difícil de ser furada, né? Que na minha avaliação é bom só para os dois que estão polarizados, porque não deixa ninguém furar isso. E vamos ver se surge aí alguma situação nova ou se vamos nessa linha mesmo. O senhor se coloca como candidato à reeleição, então eu imagino que o senhor desejaria que a segunda vaga fosse de quem então, já que o senhor se coloca como candidato à reeleição? Para quem o senhor vai pedir o segundo voto? Para mim mesmo. Não, são duas vagas. Tanto faz ser o primeiro como o segundo, né? O senhor vai pedir o primeiro voto. Não, porque veja bem, uma campanha como essa, você primeiro tem que ver como que você vai alinhar. Sim. E as alianças, né? A partir do momento que você alinhar com quem você alinhou, eu vou pedir para essa pessoa que eu tô alinhada. Sim. Né? Mas por enquanto não tem essa pessoa. Não, tem. Por enquanto está pintando o ex-governador Reinaldo Azambuja, que fez uma entrega municipalista muito forte, é reconhecido no âmbito político, no âmbito dos municípios por essa condição, é respeitado, é querido. Então, se der certo isso aí, nós vamos caminhar junto. O senhor falou agora sobre essa polarização e eu queria fazer uma questão ao senhor que é a seguinte. A gente acompanha o trabalho do senhor há muito tempo, especialmente quando o senhor sempre... o cargo de prefeito tem essa evidência toda para quem está aqui na capital, tudo. E eu queria registrar que eu não lembro de uma atuação do senhor politicamente, ideologicamente tão à direita ou tão à extrema direita, ou mais para a direita, não à extrema. O senhor precisou corrigir a rota ideológica de atuação ao longo dos anos por conta desse fenômeno? Manifestar com mais, como se diz, para fazer parte de uma bolha, de repente? Política? Não. Eu queria que o senhor explicasse, porque me parece uma mudança mesmo, porque os tempos são outros. O senhor considera que o senhor teve que mudar, fazer algum ajuste de rota? Não, eu digo que essa foi uma percepção que você teve, mas se eu
colocar aqui uma percepção da minha trajetória política, você há de concordar. Você nunca me viu também num campo da esquerda. Ah, sim. Né? Então, eu sou uma pessoa que tem um perfil conciliatório, um perfil de centro, conservador, de valores de família, de ser cristão, e que, em função de todo esse processo, se aproximou desse que sempre defendeu essa bandeira, que foi o ex-presidente Bolsonaro. Então, eu tenho essa proximidade com esse campo político. E nunca escondi isso. Tanto é que as pesquisas qualitativas que a gente faz em relação à minha pessoa, aparece isso claramente. Sendo que esse perfil moderado, centralizado, sensato, é forte também quando analisa quem é o Nelsinho Trade. É que o país está tão... Tem uns polos, né? Nesse cenário, como agregar os votos mais ao centro? É difícil fazer política hoje, né? Porque quem apoia a esquerda é boa, a direita é ruim. Quem apoia a direita é boa, aqui é ruim. Como quem está mais ao centro, como fazer política? Basta olhar a história e o trajeto que cada um tem. Hoje em dia é fácil para você buscar isso. E as pessoas sabem quem você é. As pessoas se identificam em você. Então, com essa comunicação mais fácil de ser feita, da busca, de você saber a história de um ou de outro, de procedimentos, a pessoa acaba sabendo e acaba se identificando nessa questão. A gente vai começar a falar de alguns pontos aqui para trazer até informações e esclarecimentos então sobre alguns episódios que envolvem o senhor, senador. O primeiro deles, dos 2 mandatos à frente da prefeitura, renderam alguns processos que culminaram em até bloqueio de bens. Alguns desses processos foram extintos, né? A justiça determinou o desbloqueio de bens em alguns casos. Por exemplo, a ação que investigava uma possível fraude na operação Tapa Buraco e da contratação da OMEP Seleta. Eu imagino que o senhor, obviamente, acompanhou tudo isso de perto. Lógico, eu tinha que me defender. Sim. Até porque em tudo isso que você pesquisou tem uma coisa muito forte que aparece. Até hoje eu não fui condenado em nenhum deles. Eu vou sair com um atestado de idoneidade à prova de quem foi submetido a dezenas de processos e não foi condenado. E eu penso que quem passa pelo executivo, ele é sujeito a isso. Eu passei por um momento da vida pública brasileira em que a política foi criminalizada. Operação Lava Jato, prenderam o governador, prenderam o prefeito, prenderam tudo que é gente por aí. E isso acabou sendo uma onda que acabou me envolvendo nessa história. Mas eu soube me defender, sempre tive a consciência tranquila da lisura dos meus atos. E outra coisa que conspirou a favor disso: quem entrou no meu lugar fez muito para que isso pudesse acontecer. Em vez de ficar cuidando da cidade, administrando a cidade, parecia que tinha uma obsessão de querer questionar tudo que eu fiz e denunciar para o Ministério Público, para Tribunal de Contas, para a CGU, para a TCU, para a Polícia Federal. Um caso bem emblemático, que deu muita cobertura na época, foi a licitação no lixo de Campo Grande. Em 2021, a primeira instância da Justiça determinou a suspensão da licitação e depois foi para o TJ. E TJ julgou procedente ao nosso recurso, ou seja, deu a licitude da licitação e do contrato. Continua valendo. Continua. Ainda bem, porque se tem um serviço com avaliação de excelência em Campo Grande, é o serviço de coleta e tratamento dos resíduos sólidos. É que as pessoas esquecem. Nós tínhamos um lixão a céu aberto em Campo Grande, que quando eu estava sentado na cadeira de prefeito, numa das férias escolares, uma criança afundou lá dentro e morreu. 3 dias para achar o corpo da criança. Eu acabei com essa vergonha. Fiz um aterro sanitário moderno, com captação de emissão de gases. Está funcionando até hoje.
O serviço de coleta de lixo da cidade é digno sempre de elogio de quem vem de fora. As pessoas falam, pô, que cidade limpa, que cidade bem organizada, que cidade bonita. É em função disso que é muito bem avaliado. E a certeza absoluta de que todo esse processo foi lícito. Tanto é que o próprio tribunal, através de uma decisão de quase 90 laudas, referendou todo o procedimento que a gente fez. Outro episódio que envolve o senhor é sobre as ações de improbidade pelos desvios do GISA, a Gestão de Informação de Saúde, uma grande polêmica também. O senhor sempre alegou que o sistema estava praticamente pronto quando terminou seu mandato. Que pé que está esse processo? A gente não tem muitas informações. Ele foi extinto no primeiro grau pela Justiça Federal. A gente conseguiu provar que ele foi desenvolvido, porque o GISA, ele foi desenvolvido, ele foi produzido pela equipe que compunha o grupo de trabalho dele. Ele gerenciava as informações, as pessoas não precisavam mais ir para o posto de saúde para marcar consulta. Ela interligava os postos de saúde, né? Olha só o prejuízo que a cidade teve. Se ele tivesse funcionando hoje, nós estaríamos com a telemedicina instalada em todos esses terminais já. Isso foi criminalizado de uma forma traiçoeira e aguda pelos nossos adversários, e quem perdeu com isso foi a população de Campo Grande. Eu me lembro bem de uma matéria, não sei se ela estava aqui na época como apresentadora, Flávia Vicunha, né? Não tinha essa apresentadora aqui? Sim. Ela fez uma matéria sobre isso, eu tenho até guardado nos meus arquivos, e mostrando o funcionamento, o médico atendendo, a pessoa ligando, marcando a consulta pelo telefone, porque o que me incomodava nisso eu saía muito de madrugada para ver as coisas funcionar em Campo Grande, e eu ia nos postos, estava frio, chovendo, e tinha fila para ser atendido no dia seguinte. Eu falava, mas isso é uma vergonha, cara, temos que acabar com isso. O meu secretário era o Mandetta, que foi ministro da Saúde. Vamos arrumar um jeito para a gente acabar com isso. E a gente idealizou isso, infelizmente. Foi criminalizado, nenhum prefeito que entrou depois de mim quis fazer com que isso fosse para frente, mas tem uma coisa que vocês precisam saber. O software, o banco de dados da inteligência desse programa é da prefeitura, está lá na prefeitura. Amanhã ou depois, se isso for aproveitável, é da prefeitura. O fato é que passaram-se anos, a saúde, por diferentes motivos, continua um desafio para os gestores públicos em Campo Grande, em todo o estado, em todo o país. E o senhor a gente falou de 3 processos que o senhor trouxe essa informação de que foi extinto, seus adversários. Como muitos políticos, o senhor diria que esses processos tiveram conduções políticas? O senhor diria isso para dizer que ele não teve eficiência para serem provados, ou para seguirem, ou para provarem culpa de quem fosse? O indicativo disso é muito forte. Só que como que eu encaro essas coisas, principalmente no âmbito judicial? Eu não vou ficar procurando culpado por aquilo que está na minha frente. Eu tenho que me defender dos atos que eu fiz e que eu tinha consciência e tenho que foram certos. E é isso que eu fiz. As consequências disso, Fabiano, é só você olhar para trás da história, você vê o que aconteceu com todos esses. Senador, o senhor é médico, conhece bem a saúde. Na sua avaliação, olhando o atendimento à população hoje, o que precisa ser ajustado, melhorado para que a população realmente tenha um atendimento de qualidade? No momento em que faltam leitos, faltam remédios... É isso que eu ia pontuar. Então, independentemente de políticos ou de quem esteja na cadeira, é um problema que percorre anos. Faltam remédios, falta um atendimento com dignidade muitas vezes. Tem gente que às vezes espera consulta ou é internado em cadeira, em postos de saúde. Então, como resolver? Olha, quando eu era prefeito, eu contratei um instituto de pesquisa de renome na época, o IBOP. Eles ficaram 8 meses estudando a saúde de Campo Grande. E a percepção de que a saúde ia bem, ela vem aonde tinha a equipe de saúde da família funcionando direito na atenção básica. Saúde hoje, ela tem os seguintes pilares:
Você tem que ter médico para atender. Você tem que ter remédio para a pessoa poder pegar o remédio daquilo que o médico pediu. Você tem que ter agilidade nos exames. E você tem que ter uma resolutividade a toda prova. Não pode ter fila de cirurgia. Se eu tivesse hoje na cadeira de prefeito, tem um instrumento que precisa ser cada vez mais incrementado e incentivado na saúde pública, que é a saúde digital. A tal da telemedicina. Eu focaria nisso, fazer com que essa fila de gente insatisfeita pudesse ser exaurida com atendimentos através da telemedicina e deixar os 20% que você não consegue atender para a nossa atenção secundária e terciária resolver. Senador, a sua vida em Brasília, como é a vida o dia a dia de um senador? Esses dias meu filho foi lá, né, para fazer uma visita, e ele tem um relógio daqueles que marca quanto tempo, quantos quilômetros o cara anda, né? Aí ele andou comigo para lá, para cá, e no final do dia ele falou: pai, a partir de hoje, quem falar que vocês não trabalham, eu vou mostrar isso aqui. Deu 7,8 quilômetros só num dia de trabalho. Ali Brasília é uma coisa interessante. Quando tá muito quieta, no dia seguinte alguém cai. Então esse movimento, essa turbulência de Brasília faz parte de Brasília. Agora, quando ali tem um silêncio de cemitério, amigo, você pode ter certeza que vai ter uma confusão no dia seguinte. E os temas nacionais estão aí, né, para serem debatidos, escândalos, confusões. A gente tem que ter sensatez, não pode se emprenhar pela questão puramente eleitoral. Você tem que, aquele que tiver culpa, que pague pelos seus atos errados, e o que dá para consertar, vamos consertar e olhar para frente. Eu sinto faltas, principalmente, de ações de governo que possam fazer o país andar para frente. A gente está numa fase de produtividade, pela idade, pela saúde que a gente ainda tem, que precisava de oportunidades para a gente poder avançar. E infelizmente eu não vejo isso no Brasil. Ao mesmo tempo a gente assiste alguns episódios que chamam muita atenção pela agressividade política. E na casa que o senhor faz parte, no Congresso, recentemente uma ministra teve o microfone cortado, foi impedida de falar na casa do Congresso. Independentemente de onde ela estivesse, essa já seria uma postura muito indevida. Como é que o senhor avalia? O senhor faz parte de uma comissão que volta e meia chama, convoca pessoas para ir prestarem depoimento. Como é que o senhor imagina? Por que o senhor imagina que a gente chegou nesse ponto em que os parlamentares que estão ali, que deveriam ser referências na cordialidade, no jeito de tratar, porque eles representam o povo, como é que o senhor vê situações como essa em que uma ministra tem simplesmente o microfone cortado? Lamentável, Fabiano. Muito lamentável. Porque, assim como na vida da gente, a política exige de quem a faz educação, sensatez. Ali é uma casa de divergência, onde esse campo da contradita, ele tem que ser assimilado e respeitado. Então, houve equívoco dos dois lados, acabaram por estremecer aumento de voz, dedo no nariz, cortar microfone, e que infelizmente acaba por pegar todos nós. Não pensa você, porque eu não estava lá dentro, eu já não fui cobrado disso. Eu fui. Porque isso acaba contagiando a gente que faz parte do colegiado. E o Senado, a gente tem que entender que é a chamada casa do equilíbrio. Cada estado tem 3 senadores. Pode ser o estado menor com o estado maior. E isso mostra que ali é a casa alta. A história do Senado mostra que quem lá está são pessoas experientes, pessoas que têm uma trajetória na política e que servem como verdadeiros conselheiros. Aqueles que dão a palavra final quando você tem uma questão a ser debatida. Então eu lamento muito esse episódio envolvendo uma mulher. Eu acho que isso foi muito equivocado e que sirva de lição para que isso nunca mais ocorra.
isso afetou a imagem do Congresso Nacional como um todo, Como né? um todo. Como um todo. Senador, já estamos meio que uma parte final do nosso bate-papo. A gente não poderia deixar de não falar sobre o seu trabalho na Comissão de Assuntos de Relações Exteriores e Defesa, né? Tem alguns assuntos importantes acontecendo, como essa política tarifária do presidente Trump. Como isso afeta o Brasil e qual é o papel da comissão para tentar apaziguar essa questão tão difícil para a economia? Olha, isso aí gerou uma crise em vários países do mundo. Só que eu aprendi na minha vida que a crise existe para você abrir janelas de oportunidades. A partir do momento que você, numa tabulação de negociação com alguém, se desentende com esse alguém, você vai parar de fazer aquilo que você está fazendo ou você vai buscar outros parceiros para tentar fazer a tabulação do seu negócio? Eu penso que essa abertura de frentes de mercado e oportunidades que o Brasil está buscando é uma estratégia correta. Até que o presidente Trump possa rever essa situação, porque perante ao Brasil, olhando para nós, a relação comercial Brasil-Estados Unidos é muito favorável para os Estados Unidos. E a gente não deixa de pagar. Eles estão deixando de lado um parceiro comercial, você sabe de quantos anos, Chuto? 200 anos. 200 anos de relação diplomática que nós temos com os Estados Unidos. Estão deixando a gente de lá. Tudo bem, foi a menor tarifa, mas entramos nesse sobre tarifa que acabou gerando. Prejudicou setores da indústria, principalmente, do aço e do alumínio. E faz com que a gente tenha que fazer alguma coisa, porque a Comissão de Relações Exteriores, ela sabatina embaixador. Mas eu não quero ficar ali só para sabatinar, fazer o cara passar na prova ou não. Eu quero ter um papel ativo. Eu recebi a visita do embaixador dos Estados Unidos em Brasília e eu ouvi dele: vocês têm que organizar uma comissão e ir para os Estados Unidos para fazer um gesto. E eu estou fazendo isso. Vou devolver a visita à embaixada americana, organizar um grupo de parlamentares, deputados e senadores e vamos até Washington, sim. Porque se a gente ficar abrindo frente de negócio só com o país asiático, isso não é bom. Você ficar na mão de relacionamento comercial só com um setor do mundo. E se der um problema lá, como é que fica daí? Hoje, grande parte das exportações brasileiras estão sendo feitas com a China. E não brinque com o mercado agressivo chinês. O chinês, quando vem para poder fazer algum negócio, ele faz. Então a gente não pode subestimar isso. Mercosul, União Europeia, é outra situação que nós temos que botar a fim dessa história. Já tem mais de 20 anos que está isso. Agora vai, senador? Eu acho que... O que eu ouvi lá? Eu fui em 3 países da Europa em 5 dias. Portugal, Polônia e Bélgica. Eu ouvi de eurodeputados que são contra dizer o seguinte: olha, eu vou votar contra, mas eu não vou fazer força para não passar, porque eu acho que agora nós temos que fazer isso acontecer. Fechou a porta por lá, vamos abrir aqui. Senador, regionalmente falando, essa política tarifária do Trump, ela afeta como o estado aqui de Mato Grosso do Sul? Ela, por exemplo, aço e alumínio, que não é a nossa expertise, foi muito afetado, porque isso foi cravado uma sobretaxa. A questão do agro, a gente já tem uma tendência de mais comércio com a China, com os países asiáticos. Agora, é lógico que tem também alguns setores do agro que fazem negócio com os Estados Unidos. Carne bovina, principalmente, né? Carne bovina, nós temos também outras questões de soja, de milho. Afeta. E você imagina você ser um produtor. Aí você vai exportar para fora. Para você exportar para fora, o seu produto tem que ter o quê? Sanidade e qualidade. Para você ter isso, o que você faz? Você investe. Faz um contrato. Dali a pouco muda o presidente, o contrato que você fez não vale mais e botou mais 10% em cima da sua carga tributária. Como é que você vai fazer? Como é que você aguenta um serviço desse? Você não aguenta. Senador, agora nesse episódio mais recente da crise da avicultura, né, o caso de gripe aviária começou lá no Rio Grande do Sul.
O Brasil tem uma relação com quase 200 países hoje, comercialmente falando, e muitos países adotam os protocolos nacionais, ou seja, fazem o bloqueio da compra de frango no Brasil inteiro. E o Brasil avançou ao longo do tempo ao ponto de que alguns países têm protocolos regionais, ou seja, o Japão, por exemplo, faz o bloqueio apenas do frango lá do Rio Grande do Sul. Como é que a Comissão de Relações Exteriores do Senado pode participar para ajudar com que outros países adotem protocolos regionais também para fazer a restrição, né, só de compras nos estados onde os registros foram identificados? Olha, isso gerou uma consequência drástica, principalmente para quem produz carne de frango. Houve um bloqueio sanitário em relação a essa questão, mesmo aqueles que não tenham nenhuma suspeita de foco de gripe aviária. O que de positivo deu para observar nisso? O Ministério da Agricultura, liderado pelo ministro Carlos Fávaro, foi transparente. Ele não escondeu nada, não jogou nada para debaixo do tapete. Está enfrentando essa situação, reconhecendo que esse bloqueio precisa ser feito para poder retomar depois pela porta da frente. É um protocolo, né? São 28 dias. Eu tenho uma folhinha lá no meu gabinete que eu vou contando. Já se passaram 8 dias, faltam 20 para a gente poder superar isso. E nós vamos superar, porque isso não foi a primeira vez e não será a última. Nós somos um país continental, muito grande. Muitas das vezes alguém que não cuida direito de uma situação como essa acaba prejudicando todo o setor. Teve essa condição positiva que precisa ser ressaltada. Senador, ainda em relação a essa questão da crise aviária, mais em relação à questão sanitária. Recentemente a Organização Mundial da Saúde Animal considerou o país livre de aftosa sem vacinação. Bom, há comentários de que agora o Brasil poderia exportar para países mais rígidos, como o Japão, como Coreia. Japão, Coreia do Sul. Senador, mas isso não é automático, né? Não. Como a comissão pode intervir ou pode ajudar nesse processo? Porque cada país, como a China, Coreia, Japão, ele já tem seus parceiros. Seus parceiros, né? De décadas, né? Como é que o Brasil pode encaixar aí só com esse certificado? Bom, primeiro, para você ganhar na Mega Sena, você tem que jogar, senão você não ganha. Para você poder exportar para esses países mais rígidos, você tem que ter esse certificado. Então, o primeiro passo nós já demos. É só o primeiro passo. Primeiro passo. Esses dias eu participei também na Europa numa viagem com a Apex Brasil sobre essa questão de comércio do setor agro. A gente precisa divulgar mais os nossos produtos, ter uma comunicação melhor com esses países. E essa foi uma meia-culpa que o próprio Ministério da Agricultura fez. Por quê? Uma coisa eu te garanto, Chuto. O nosso produto tem qualidade. Qualquer gringo que você traz para cá e põe o cara para comer uma carne nossa aqui, o cara fala maravilha da nossa carne. Eu canso de levar peças aqui para embaixadores lá em Brasília e os caras ligam pedindo mais, dizendo que eu tive a ousadia de levar pro cara do Uruguai e da Argentina, porque compete essas carnes com a gente. E eles me ligaram, os 2 embaixadores, pedindo para levar mais amostras, porque gostaram muito. Então, o nosso produto é muito bom. Precisa fazer missões para lá, organizar ações de divulgação, colocar esse certificado na frente, mostrar que o produto tem sanidade, tem qualidade, e com certeza o mercado vai vir. Outro assunto envolvendo a atuação do senhor na Comissão de Relações Exteriores diz respeito à rota bioceânica, né? Nós estamos no meio de um processo, acompanhando há bastante tempo o desenrolar desse corredor rodoviário, vai passar aqui Mato Grosso do Sul, Paraguai, Fabiano, China. Vamos perguntar para o senador se março de 2026 é factível para a ponte ficar pronta. Fica pronta? Primeiro de tudo, senador, fica pronta a ponte? Eu tenho uma experiência de 8 anos no Executivo, né? Eu torço para que fique, mas a minha opinião é que não vai ficar. Vai empurrar um pouco mais para frente. Seria mais um muito atraso. complexa uma obra dessa.
Seria mais um atraso, né, senador? Mas a questão que pega, na verdade... Previsível, né? Previsível. Tanto é que eu estou prevendo isso. Eu não estou jogando mal ao Goro. Eu quero que inaugure até antes. Essa questão de obra é importante, mas a questão alfandegária. Muito aduana. Mais importante do que a obra. Essa mais não depende complexo. de concreto, não depende de trabalhador e Estamos é o desafio. atrasados nas negociações de aduanas? Estávamos. Os 4 países já se organizaram em grupos. Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Estão conversando entre eles, essas aduanas, para poder fazer um selo em que o produto que vem pela rota possa fazer valer o traçado que é mais curto, tanto rodoviário quanto marítimo, 8.000 quilômetros marítimos a menos, 14 dias de viagem a menos. Agora, se você perder tempo em aduana do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do Chile, aí você vai perder todo o benefício que esse traçado trouxe. Esses 12 dias de vantagem, que seria, né, pela rota? 14 dias? 14 dias. Seria perdido em cada uma dessas paradas. A gente que é daqui do Mato Grosso do Sul sabe o que é passar por uma aduana do Paraguai. A gente já foi várias vezes. Os caras olham os documentos da gente de trás para frente, de frente para trás, você fica ali parado o tempo todo. E aí, para contextualizar você que está nos acompanhando, esse desafio da aduana é que uma carga que saísse aqui de Mato Grosso do Sul, por exemplo, para chegar até o Chile, que ela passasse numa aduana só, né? Que ela não parasse em todos os países, o que atrasaria essa viagem, né? E esse embaraço diplomático é visto como um grande desafio, tivesse né, ali para viabilizar isso. um sem parar aí, né? E hoje em dia a gente parar. tem esse sistema de fronteira que está sendo aperfeiçoado para a segurança pública, que é o CISFRON. Hoje em dia, qualquer sistema tecnológico desse digital facilita a agilidade das liberações. Então, você acha que, pelas essas conversações, a inauguração da rota com essa nova regulamentação alfandegária vai chegar mais ou menos junto ali para... Tem que chegar. Nós estamos fazendo um esforço, toda reunião conceituada que tem em relação a isso com os outros países, eu levanto esse tema. Eu sou lá do Pala Sul do Mercosul. Uma vez por mês a gente vai para Montevidéu debater assuntos importantes. Eu sempre levanto esse ponto. E uma coisa interessante que tem lá, a união dos países por onde a gente está passando em relação a esse projeto. Você pode observar que entra governo e sai governo, mesmo sendo de campo ideológico diferente, todo mundo apoia esse projeto. Vamos para a reta final do podcast Política de Primeira com o senador Nelsinho Trade. Muito obrigado mais uma vez, senador. Para falar de alguns pontos... Comentário rápido. Comentário rápido. Um bate-bola aqui. Tá. André Putinelli. Eu tenho muitos momentos bons e felizes com o André Putinelli. Botafogo, mais tempos felizes ou menos tempo felizes? Para quem sofreu como eu já sofri, foi uma das maiores alegrias, fora as familiares que eu já tive na vida. Quando o Botafogo foi campeão da Libertadores, eu estava lá no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. E o cara foi expulso com 40 segundos de jogo. Foi realmente Jogamos um com desafio. 10 o jogo todo. Foi um desafio e tanto. Talvez o futebol se aproxime muito da política, senador. Tem dias que altos e baixos. Alegria, tem outros muitas tristezas. Aproxima. Você tem que saber conduzir isso. E conduzir essas emoções, sobretudo. É verdade. Né? Os torcedores brasileiros mal se atentam que as derrotas são muito mais comuns do que a conquista de um título, por exemplo. É verdade. Aí você queria o Botafogo no Mundial? Rapaz, nós pegamos um grupo que, como diz o próprio técnico, é uma montanha de cada vez. Foi o grupo da morte. Vamos ver, vamos botar fogo assim mesmo. Ele renasce das cinzas. Senador Nelsinho Trade, muito obrigado pela entrevista, pela participação e por responder tantas questões nesse podcast, mais um episódio do nosso podcast Política de Primeira. Eu que agradeço, Fabiano. Parabéns por essa iniciativa. Vocês da TV Morena sempre inovando, modernizando, acompanhando a evolução da comunicação e dos tempos. Meu respeito a você, Chuto, um jornalista equilibrado que sempre nos dá a oportunidade da nossa fala, da nossa participação. Saudar a todos vocês da equipe da TV Morena. Estou muito feliz de ter participado desse podcast. Muito obrigado, senador. Chuto.
Até a próxima, viu? Até a próxima. E eu agradeço a você que acompanhou o podcast, mais um episódio. Vai estar disponível no portal Primeira Página as edições que levarmos ao ar e a gente te espera no próximo episódio. Até lá.